tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como uma coluna e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes da tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus, amém. Podem tomar os vossos assentos. Amém, Jesus. Amados, o texto que nós lemos aconteceu na fuga de Jacó, quando ele foge do seu irmão Esaú, que queria tirar a sua vida, porque Jacó tomara a bênção da primogenitura, tomara a bênção que pertencia a Esaú, mas não pertencia, na verdade. Eu gosto sempre de explicar isso aqui, porque é sempre uma mal interpretação ou mal entendimento relacionado ao texto. O que Jacó pega já era dele. Ele tinha comprado, verdade é que pelo prato de lentilha, mas comprou. O irmão vendeu. Mas quando chegou a hora de receber, o irmão esqueceu do negócio que tinha feito com Jacó e ia tomar a bênção. Então, na verdade, Jacó tomou aquilo que era dele, mas o irmão quis matá-lo. Colocou no coração de matar a Jacó. Então, amados, a sua mãe manda que ele fuja para a terra de Harã, aonde morava o seu irmão, naquele lugar. Que ele fosse para lá viver com o seu tio lá, Labão. E nessa fuga que ele vai, a Bíblia diz que ele se encontra num lugar deserto. E a Bíblia diz que era noite. E a Bíblia diz que ele pega uma pedra como travesseiro, reclina a cabeça sobre ela. E a Bíblia diz que ele adormece. E ali ele tem sonhos e visões de Deus. Ele vê o céu aberto e uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos subiam e desciam naquela escada. E Deus faz promessas a ele. Promete a ele de abençoá-lo. E quando a Bíblia diz que ele acorda do seu sono, ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. E daí ele usa a expressão: este lugar não é outro a não ser Betel, que no hebraico significa casa de Deus. Amados, uma coisa que me chama a atenção é que no lugar deserto e numa noite, aonde Jacó estava sozinho, Deus se manifestou a ele. O que o Senhor quer dizer com isso? É no momento mais difícil da nossa vida, é no momento em que você está vivendo uma noite sozinho ou sozinha, que Deus vai se revelar a você. Foi assim na vida de Jacó. E a Bíblia diz que quando ele acorda, ele faz
uma coluna. Uma coluna não era mais ou menos do que um altar. Ele edifica um altar a Deus. E a Bíblia diz que o azeite que ele tinha, ele derrama sobre aquele altar. Ele edifica um altar, consagra um altar a Deus. E ele faz os pedidos que nós lemos aqui. Os 4 pedidos de Jacó a Deus. Foram 4 pedidos inteligentes. E é tudo que nós precisamos na vida. É o que Jacó pediu para Deus. Às vezes a gente pede uma coisa, mas não pede outra. O que Jacó pede aqui a Deus é algo, vamos dizer assim, completo. Os 4 pedidos que ele pede a Deus é tudo que nós precisamos. E é isso que eu quero falar nessa noite. O tema da minha mensagem é os 4 pedidos de Jacó a Deus. Oxalá que nós fizéssemos esses pedidos a Deus hoje. Aleluia, e lutasse por esses pedidos, né? O primeiro pedido que ele pede a Deus, no seu voto, ele diz para Deus, glória a Deus, verso 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. O primeiro pedido que ele está pedindo a Deus é a presença de Deus na sua vida. Eu quero que o Senhor vá comigo, ele está dizendo. Se o Senhor for comigo nesta viagem, ou seja, se a tua presença for comigo. Amados, o ser humano não pode viver sem a presença de Deus. O ser humano precisa da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, só ela por si própria já nos garante muitas vitórias em nossa vida, só pelo fato de Deus estar com você. Só da presença de Deus está com você. O povo de Israel, quando pecou lá em Êxodo capítulo 32, quando fez o bezerro de ouro, amados, Moisés subiu para o monte, ficou lá no monte 40 dias, Moisés não deu notícia e o povo se corrompeu. Em 40 dias, tem gente que diz às vezes, ou acha, que não precisa de um pastor, não precisa de um líder, que ele pode buscar a Deus por si próprio, que ele pode servir a Deus sem homem nenhum. Os 40 dias que eles ficaram sem um líder, eles construíram um bezerro de ouro e disseram que aquele bezerro era o Deus deles. É Deus. Quando Deus vê o que está acontecendo, manda Moisés descer do monte, Êxodo 32. E Deus já nem chama mais o povo dele. Diz: olha, o teu povo se corrompeu já. O teu povo já fez lá, um Deus para si lá. E Deus até está pensando em destruir o povo, matar o povo. E aí ele diz para Moisés: de você vai fazer uma grande nação. Moisés intercede a Deus, todos nós sabemos a história. E Deus não faz nada para o povo por causa da intercessão de Moisés. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 33. Quando Deus vai falar para amados Moisés que eles iriam na sua caminhada, mas que Deus ia enviar um anjo, porque Deus não ia mais com eles. Porque se Deus fosse com eles, Deus o destruiria no caminho. Quando o povo ouve falar que Deus não iria mais com eles, amados, ou seja, a presença de Deus não iria mais com eles, e se fosse, corria o risco deles serem destruídos, o povo lamenta, o povo fica triste. Mas Moisés vai para a oração, e Moisés fala com Deus dizendo o seguinte: se tu não fores comigo, daqui eu não saio. Está no versículo 13 em diante, do capítulo 33. Se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Aleluia. E daí até que Moisés pede para ver a glória de Deus, para ver Deus. Deus diz para Moisés: olha Moisés, a minha face você não pode ver, mas vou fazer o seguinte com você: vou colocar você na feira de uma rocha, a minha mão vai te cobrir, quando eu passar você vai me ver pelas costas, mas o meu rosto você não verá. E daí, amados, Deus faz exatamente o que disse para Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, a minha presença irá com vocês.
Êxodo 33:15, Deus fala: minha presença vai ir com vocês. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Deus? Se não fores, eu não saio daqui. Aleluia, você não está entendendo. Moisés sabia irmãos, Moisés era consciente que tudo que acontecera foi a presença de Deus. As pragas no Egito foi a presença de Deus. Aleluia, a nuvem no deserto que cobria eles, amados, do sol durante o dia, era a presença de Deus. A coluna de fogo à noite era a presença de Deus. O mar se abriu por causa da presença de Deus. Não faltava água por causa da presença de Deus. Ou seja, Moisés era consciente que se a presença não fosse com eles, era melhor não ir, era melhor ficar ali mesmo. E sabe o que me assusta, irmãos? É que tem gente andando sem a presença. Tem gente que não está buscando a presença. Tem gente que não se importa com a presença de Deus. Aleluia. Aonde que a presença se manifesta? Jacó primeiro, em Betel. E quando se manifesta em Betel, o lugar não era chamado Betel, o lugar era chamado Luz. Jacó batiza aquele lugar de Betel. Por que ele diz Betel? Betel é casa de Deus. Jacó entendeu o seguinte: se Deus se revelou aqui, se tem uma porta do céu aqui, aqui deve ser a casa de Deus. Então, amados, tem gente que não se importa com a presença, mas é a presença de Deus que nós mais precisamos. Tem coisa que não está certo na sua vida, irmãos, é porque você não valoriza a presença. Porque se você fosse fazer e dissesse: Deus, vai comigo lá, Deus iria com você e ia dar certo. Tem porta que você bate e ela não abre. Não é porque a porta é difícil, não. É porque você não convidou Deus para ir com você bater nessa porta. Tem coisa na sua vida, irmãos, que não acontece. Tem momentos na sua vida que o céu não se abre. É porque você não pede para Deus estar com você. Você não clama pela presença. Você não sente necessidade da presença. Você não dá valor para a presença. Dessa forma, Deus. Quando Davi pecou, não vale nem a pena lembrar do pecado dele, porque foi grave, mas se arrependeu. Se arrependeu. Ele se arrepende a Deus. No Salmo 51, versículo 4 em diante, diz: somente contra ti pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele reconhece o seu pecado, mas ele tinha uma preocupação. Aleluias. No verso 10 ele pede para Deus criar nele um coração puro, renovar nele um espírito reto. Mas no versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Um dos maiores homens da Bíblia errou, mas reconheceu o seu pecado, e mais importante ainda, reconheceu que precisava da presença, que não podia viver sem a presença. Por quê? Porque Davi sabia, irmãos, que foi a presença de Deus que fez ele, de um simples pastor de ovelha, ser um rei de um povo. Ele sabia que foi a presença de Deus que fez ele ser o menor da sua casa, irmãos, mas ser um escolhido por Deus, e Deus ter feito o que fez na sua vida. Era a presença de Deus na vida dele. Aleluia. E a preocupação dele era essa. E agora daqui para frente? Não lances fora da tua presença. Não me jogues fora da tua presença. Aleluia. Nós precisamos da presença de Deus. Não importa
a situação que você esteja enfrentando, não importa por onde você está passando, não importa por onde você venha passar, você precisa da presença, porque a Bíblia diz, Isaías 43, versículo 2, a Bíblia diz, quando passarem pelas águas eu estarei contigo, quando passarem pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. O que significa isso, irmão? Se Deus estiver com você, É dessa forma, Pai. você passa, não se afoga, você passa e a água não te leva. É Deus. Muito antes de Sadraque, Mesaque e Abednego entrar naquela fornalha, Isaías já tinha profetizado dizendo, se passares pelo fogo não te queimarás. E foi exatamente o que aconteceu, porque o quarto homem, Daniel 3:25, estava dentro daquela fornalha. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus é a primeira coisa que Jacó pede para ele. Se a tua presença for comigo, aleluias, eu quero a presença, eu preciso da presença. Quem somos nós sem a presença de Deus? Quem seríamos nós se não fosse a presença de Deus? Aonde estaríamos nós nesse dia se não fosse a presença de Deus? E por que a necessidade que nós temos de cultuar, de vir à igreja? É para buscar a presença de Deus. É Deus, aleluia. Ou você quer me enganar que quem está em casa agora está buscando? É verdade, Deus. Não está, irmão. Capaz de assistir até uma novela. Por isso a necessidade da presença. Nós precisamos da presença. Glória a Deus, Pai. Nós necessitamos da presença. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A presença de Deus é necessária em nossa vida. O primeiro pedido de Jacó é a presença. O segundo pedido de Jacó, amados, que ele pede é tudo que nós precisamos. Eu quero que você entenda que assim como Jacó estava numa jornada, nós também estamos numa jornada. Nada, amados, aqui é para sempre. Nada na nossa vida, amados, é para sempre. Nós estamos numa caminhada diária. Aleluia. Nós nem sabemos do dia de amanhã, mas confiamos que o dia de amanhã está nas mãos de Deus e Deus tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. A segunda coisa que Jacó pede a Deus, ele diz para Deus, se Deus for comigo e me guardar neste caminho. O segundo pedido de Jacó é proteção. A segunda coisa que ele está pedindo é proteção. E eu vou dizer uma coisa para você, amados, tem alguém que possa te proteger mais do que Deus? A Bíblia diz no Salmo 121, irmãos, ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. É Deus. Ele não dorme nem dormita, não cochila. Aquele que te guarda. Ele é a tua sombra do teu lado direito. Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, guarda você de todo mal. Não existe proteção maior do que a proteção de Deus. E muitas pessoas às vezes estão confiando no homem. Muitas pessoas às vezes estão confiando até mesmo, na tecnologia, câmeras, alarmes, cerca elétrica, condomínios fechados. Inibe um pouco, inibe, mas impede, não impede. Quantos condomínios estão entrando, invadindo aí? Teve uma época que morar em apartamento era segurança total. Hoje nem com prédios com
guardas não adianta, eles entram, invadem apartamentos, roubam. Mas a proteção de Deus é infalível. Você não me entendeu? A proteção de Deus é infalível. Aleluia. Se tem um exemplo de Sadraque e Mesaque, cito o exemplo de Daniel na cova dos leões e muitos outros na Bíblia, mas eu quero falar para você do Salmo 91. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 91 sobre a proteção de Deus. Glória a Deus. É um salmo que expressa a proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aqueles que moram em Deus, habitam em Deus, na sombra do Todo-Poderoso vão descansar. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, a quem confio. Ou seja, é nele que eu me refugio, é nele que está a minha fortaleza e é nele que eu confio. Um carro blindado há muitos anos atrás era segurança total, mas hoje, irmãos, os bandidos andam com arma que atravessa qualquer blindagem, até de carro forte, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Porque tanto me amou, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e mostrarei a minha salvação. Aleluia. Tem proteção melhor do que essa, irmãos? Pois Jacó pede a presença. Eu não quero andar sozinho. E eu quero que o Senhor me guarde. O Senhor vai ser a minha proteção. Aleluia. Peça para Deus ser a proteção da sua vida e da sua casa. Peça para Deus ser a proteção da sua família. Peça para Deus proteger aquilo que você ama. Aleluia. E confia nele. Primeiro pedido de Jacó, presença. Segundo pedido, proteção. Nós precisamos de presença. E precisamos da proteção. Sem Deus, nós não passaríamos por esta pandemia que passamos. Sem a proteção de Deus, nós não teríamos sobrevivido. Quem não pegou, Deus protegeu para não pegar. Quem pegou, Deus protegeu para não morrer. Deus, obrigada, Senhor. De todas as formas, você tem que aprender a ver o lado bom de todas as coisas, irmãos. Tem gente que pensa, mas por que eu peguei? Não importa se pegou e sobreviveu, eu estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Pelo menos, não estou desfazendo de ninguém que não pegou, né?
Graças a Deus que não pegou, que não pegue. Mas eu, pessoalmente, eu penso assim. Eu que peguei, não estou nem dizendo a minha esposa, meu filho, minha filha, falando por mim. O meu pensamento individual. Eu que peguei, pelo menos eu sei de uma coisa. A doença é terrível, perigosa. Mas no meu corpo, eu sobrevivi. Eu sei que eu sou sobrevivente. Entendeu? Eu sei que eu peguei e sobrevivi. E se tivesse que pegar de novo, iria sobreviver também, porque Deus ia me proteger. Entendeu? Então, amados, presença e proteção. Nós temos que aprender a pedir isso. Presença e proteção. A proteção, você tem que pedir e confiar. Mas a presença, você tem que pedir e buscar. Não adianta eu ficar na minha casa, quero a tua presença. Quero a tua presença. Amém? Amém. Amém? Amém. O terceiro pedido de Jacó, ele fala o seguinte: se lhe der pão para comer e vestes para vestir. Tem coisa que mais preocupa a gente: o que comer e o que vestir. Eu até me atrevo a dizer que o que comer me preocupa mais do que o que vestir. Porque não adianta vestir uma roupa linda, nova e barriga vazia. E nada traz mais alegria para o ser humano do que aquilo que ele come. Por isso que a Bíblia diz: come e bebe, isso é um dom de Deus. Então, amados, mas ele pede comida e vestimento. Ele pede o que o interior precisa e o exterior também precisa. O terceiro pedido de Jacó está relacionado à provisão. Ele reconhece que ele precisa da presença, que ele precisa da proteção e que ele precisa da provisão de Deus. Eu preciso da tua provisão. Ele saiu sem nada, irmãos. Se nós analisarmos o texto, dá a entender que o pouco que ele tem é o azeite que ele derrama sobre o altar. E ele clama por esta provisão. Você pode pensar que você não precisa de Deus, que você faz por merecer ou faz por si próprio. Mas, irmãos, se Deus não prover para nós, se a provisão de Deus não estiver sobre nós, porque tudo que existe no mundo depende de Deus. Você sabia disso? Se não chover, não, só não chover, não precisa mais nada, é só não chover. Não vai ter comida, não vai ter emprego, não vai ter roupa, não vai ter nada. Só o fato de não chover. Ou seja, Deus fez a terra, mas a terra por si própria depende do céu. Se você não pensou isso, pense. Deus fez tudo, é tudo lindo, maravilhoso, mas depende do céu. Tem água em abundância na terra? Tem, mas depende do céu chover, porque senão a água da terra acaba se o céu não chover. Ou seja, assim como a terra depende do céu, a chuva para ter, para produzir, para alimentar os seus habitantes, e através disso movimenta tudo. Se não tiver o que comer, não tiver o que comprar, amados, acaba trabalho e não adianta produzir nada, porque nada vai vender. Assim somos nós. Nós dependemos do céu, nós dependemos de Deus também, da sua provisão, da sua bênção sobre as nossas vidas.
A Bíblia diz no Salmo 23, verso 1, todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é teu pastor, a provisão dele estará sobre a sua vida. Salmo 34, verso 9 e 10: os filhos dos leões passam fome e têm necessidade, mas aquele que busca a Deus e aquele que teme a Deus, de nada tem falta. Salmo 37, versículo 25: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, provisão de Deus. E todos nós sabemos que Jacó sai com uma mão na frente e outra atrás, como diz muitos aí. Mas quando ele volta, ele tem que dividir, amados, o que ele tem em bandos. De tanto que ele tinha, ele teve que dividir em bandos, separar em bandos, porque era muito que ele tinha, porque a provisão de Deus estava sobre a sua vida. O seu trabalho é bom, mas sem a provisão de Deus não é o suficiente. Então nós precisamos entender que Ele é o nosso provedor e nós precisamos do céu. Se eu fosse resumir aqui essa palavra para ficar marcada no seu coração, eu diria isso: nós dependemos do céu. Independente do que for, nós dependemos do céu. Você pode até ser um pensionista, um aposentado, uma pessoa que tem um salário fixo, mas mesmo assim você depende do céu. Porque se parar de chover, irmãos, o Brasil quebra, e quebrando o Brasil quebra tudo e o dinheiro acaba. Eu estava vendo agora esses dias na Argentina, duas pessoas aposentadas e vamos dizer assim, que o que eles ganhavam antes da crise que está na Argentina era muito, mas agora, por causa da crise que está lá, eles tiveram que entregar a casa que eles pagavam aluguel. Diz que antes disso eles tinham casa, acabaram vendendo a casa, daí foram pagar aluguel, e daí foram perdendo. Diz que antes disso viajavam, aproveitavam a vida. Eles, para sobreviver, de dia eles ficam nas ruas e à noite eles vão para o hospital. E ficam lá na sala de espera lá, e ficam lá dormindo, passando a noite. Porque não conseguem, com o salário deles, se eles pagam o aluguel, eles não comem. Então, para eles conseguirem comer, eles não podem pagar aluguel. Ou viraram andarilhos. Um casal de idosos. E os dois recebendo salário. Ou seja, nós precisamos da provisão de Deus. Nós precisamos que Deus seja o nosso provedor. Amém? Amém. O quarto pedido de Jacó a Deus está no verso 21, e ele diz: e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. O quarto pedido que ele pede a Deus é paz. Porque eu vou dizer para você, não adianta você ter dinheiro se você não tem paz. Tem gente que mora em mansões, tem gente que tem dinheiro no banco, amados, mas não tem paz no coração. Tem gente que tem muitas coisas que nós até gostaríamos de ter, mas não tem paz na família. Entendeu? E a paz, irmãos, é a maior conquista do ser humano, ele poder ter paz no coração. E nós precisamos de paz para viver. Se você não tiver paz, hoje você entra em depressão. Se você não tiver paz, por falta de paz, pessoas são levadas ao suicídio. Por falta de paz, irmãos, as pessoas estão morrendo.
nós precisamos de paz. E a única paz verdadeira só pode vir de Jesus. Ele diz em João 14:27: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a minha paz é diferente dessa paz que tem no mundo. É uma paz que, segundo a Bíblia, em Filipenses 4:7, é uma paz que excede todo o entendimento. Não há explicação para a pessoa que tem essa paz na sua vida. Paz é tranquilidade de alma. A Bíblia diz no Salmo 4, verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes descansar. E eu vou dizer para você, né, nessa paz eu sou bom, meu irmão. Eu posso estar assistindo televisão, se eu dizer eu vou dormir. Aí acabou a minha paz. Entendeu? Aí acabou a minha paz. Daí, irmãos, eu deito, durmo. A pastora disse que eu faço alguns barulhinhos à noite. E ela diz às vezes que eu perturbei ela, que me cutucou. Às vezes eu nem vejo. Gente, tem vezes que eu dou até um soco nas pernas dele e ele não vê. Calma, que eu tô gravando. Meu revela tudo, é só um pouco. Mas ela diz que me sacode, às vezes eu vejo. Ela sacode lá. Não, mais Jory, mais uma. Eu dou uma viradinha pro outro lado. E continua. Pá! Eu dormi de novo. Entendeu? Porque nada tira a minha paz. Então a paz, irmãos, é importante. E nós temos que pedir desta paz. Nós precisamos desta paz. E às vezes, irmãos, nós não temos ela porque nós não buscamos esta paz. Nós não buscamos desta paz. Né? A Bíblia diz em Romanos 12:18 que depender de você, haja paz com todos os homens. Isso já vai te trazer uma paz entre as pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, versículo 11: vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Então, amados, a quarta coisa que ele pede é que Deus lhe dê paz. E preste atenção que ele pede paz para o retorno. Porque ele sabia que um dia ele ia ter que voltar. Ele está saindo com o irmão querendo matar ele. E ele sabia que um dia ia ter que voltar. Como voltou de fato, né? O irmão pegou até um homens e foi encontrar ele lá. Eu creio que talvez com má intenção, mas Deus deu uma estratégia para ele. Ele começou a dar presente para o irmão antes de encontrar o irmão. Mas quando se encontraram, houve paz entre eles, se abraçaram, choraram, entendeu? Ou seja, ele voltou em paz. Ele voltou em paz. Glória a Deus. Então, esses são os 4 pedidos de Jacó para Deus, e foram muito inteligentes. São coisas que a gente tem que buscar: presença, proteção, provisão e paz. Podia dizer que são os 4 P's que nós precisamos, né? Presença, proteção, provisão e paz. Nós precisamos para a nossa vida. E para encerrar aqui, para concluir, ele pega e diz: olha, se o Senhor me dá presença, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, me der proteção, se me der pão para comer, veste para vestir, e em paz eu tornar para a casa dos meus pais um dia. Um dia eu retornar em paz. Estou saindo daqui em guerra. Tudo que me deres, certamente te darei um dízimo. O que eu vejo aqui para concluir? A presença, a proteção, a provisão, a paz são de graça. Mas gratidão e reconhecimento nunca faz mal para ninguém. Ele demonstra gratidão e reconhecimento. Por que reconhecimento? Ele diz: porque tudo que me deres.
Eu sou ciente que não tenho nada. E tudo que eu tiver, tudo que acontecer na minha vida foi o Senhor que me deu. E se for o Senhor que me deu, nada mais justo do que devolver para o Senhor. De dar ao Senhor o que o Senhor me deu. Que é o dízimo. Tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé na presença de Deus e vamos orar a Deus. O Deus de Jacó está aqui nessa noite. Eu creio.